Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo da nossa série Que Mulher é Essa? E hoje nós vamos falar de uma mulher maravilhosa, uma mulher prudente, uma mulher que é sábia, uma mulher corajosa para a edificação da sua vida e da minha vida. Vamos aprender com ela, Abigail, né? Que você seja abençoada através dessa palavra, amém? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, amém? Enquanto você abre, enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu já vou falando com você o seguinte: nós precisamos atingir mais pessoas, então, por favor, gente, curta, compartilha, comenta aqui nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que é um vídeo relevante, um vídeo legal para alcançar mais pessoas. Então, por favor, gente, é de graça, você não paga nada. Se inscreve aí no canal, tá escrito aí, ó, inscreva-se. Você vai lá e é só dar um apertozinho lá assim, ó. Já inscreve no canal, já curte, comenta, compartilha aí pra gente ter mais pessoas aprendendo da palavra do Senhor e sendo edificada através dela, amém? Então vamos lá? Vamos para mais uma história do Senhor para as nossas vidas. Tá lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, amém? E faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou, e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas posses no Carmelo. E era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizesse, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é esse Davi, e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, aqui começa a história de Nabal juntamente com Davi. Aqui começou um conflito. Davi, ele era um homem que ele foi ungido por Samuel, que seria o rei de Israel. E nesse tempo, ele estava fugindo do rei Saul, porque rei Saul, sabendo que Davi seria o novo rei, teve ciúme de Davi e queria matá-lo. Daí então Davi fugiu com os seus servos, né? E Davi estava ali naquele monte aonde era a pastagem de Nabal. E Davi, por ele ser
um homem, por Nabal ser o homem do mesmo lugar que Davi morava, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo município, vamos dizer assim, Davi o conhecia e sabia que ele tosqueava, que ele tinha animais, que ele tinha pastagem, que eles cultivavam ali. Então Davi, durante esse tempo que ele estava fugindo de Saul, ele fez o quê? Ele estava protegendo toda a área de Nabal, né? E ali eles não sentiam perigo, porque haviam pessoas que iam lá para roubar suas ovelhas, roubar o seu gado, roubar aquilo que eles plantavam. Então Davi com os seus homens estavam fazendo isso, né? Só que Nabal, muito sem sabedoria, um homem muito ingrato, um homem muito egoísta, não reconheceu isso, né? E o que aconteceu? Davi, juntamente com o seu povo, ele estava ali, né? Ali naquele campo, e resolveu pedir ajuda para Nabal para alimento, para se alimentarem. E Nabal era um homem muito próspero, então justamente não ia fazer mal algum se ele reconhecesse os serviços que Davi já estava prestando para ele, né? Já estava fazendo para ele, já estava ajudando ele. Só que Nabal não reconheceu. Nabal não foi um homem segundo o coração de Deus como Davi. Ele foi um homem rude, ele foi um homem insolente, ele não quis saber, como que eu vou dar, sendo que eu nem conheço. Então assim, ele esnobou e não quis reconhecer quem era Davi. Daí então, os servos de Davi voltaram com a notícia de que Nabal ficou enfurecido, né? Que não quis ajudar eles, que não quis falar não quis dar para eles o que comer. E Davi ficou irado, ficou chateado com aquela situação e falou: ele não sabe não? Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vocês vão cingir as espadas de vocês, vão preparar o armamento e nós vamos contra a todo o povo de Nabal. Davi era um guerrilheiro, ele era um homem sangue frio, tinha sangue nos olhos, ele queria matar quem era contra ele, contra aquilo que ele fazia, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem bom, Davi. Ele era um homem que agia justamente, só que ele foi atrás de Nabal. E sabendo disso e ouvindo falar isso, um dos servos, né, os servos de Nabal, ouvindo e sabendo disso, né, ouvindo o que aconteceu ali, foi diretamente contar para quem? Para Abigail o que estava acontecendo. E Abigail, uma mulher sábia, inteligente, falou: nossa, eles vão vir atacar e vai acabar com todo mundo, porque todo mundo conhece a fúria de Davi, a reputação de Davi, que ele era um homem que ele não perde as batalhas, porque o Senhor é com ele. E Abigail, ela era uma mulher de Deus, uma mulher que era serva do Senhor, uma mulher que se prostrava diante de Deus, que reconhecia Deus como seu Salvador. Daí então, ela rapidamente preparou ali o alimento, preparou ali grãos, preparou tortas de vários tipos de sabores, fez ali um cesto, né, cheio de alimento, e foi atrás de Davi, entregou para os seus servos e falou: vai na frente que eu sigo vocês. Só que ela não falou com seu marido Nabal, ela apenas agiu rapidamente, porque ela sabia que seria algo assim rápido que Davi ia fazer. Então, eles partiram, né, os seus servos e ela atrás deles. E avistando já Davi vindo ao seu encontro, eles se encontraram no meio do caminho, olha só, se encontraram no meio do caminho, e ela já desceu prontamente do seu jumento e já foi de encontro a Davi e se ajoelhou diante dele. Olha só, lá no 24,
E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minhas sejam as transgressões. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvaste. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E ali ela começou a falar com Davi, começou a enaltecer Davi pela sabedoria que ele tinha, né, pelo homem que ele era, e exaltou ele e disse para ele: você vai sujar suas mãos com sangue até de crianças, de menino, porque ele falou que ia exterminar todos os homens e até mesmo crianças. E ela foi impedir isso, só que ela foi humildemente pedir isso para ele. Então, na hora, isso foi de encontro ao coração de Davi. Isso acalmou a Davi, né? Porque ele permitiu com que ela falasse. Primeiramente, ela chegou com muito respeito diante de Davi. Ela chegou com muita humildade diante dele, pedindo permissão para que ela falasse. E ele concedeu a ela a palavra, e ela disse e o exaltou, reconheceu que o marido foi negligente, que o marido não agiu com sabedoria, que foi ingrato, e exaltou a Davi. E Davi, então, pegou o alimento, aceitou o alimento que ela levou para ele, preparou para ele, e não atacou a cidade, não atacou aquele povo, não matou. Ela foi ali e pediu perdão a Davi. E ele se comoveu, ele sentiu a íntima compaixão. Olha que lindo isso, né? Quando a gente se prostra diante, né, das circunstâncias e reconhece aquilo que foi feito de errado, Deus, ele vai no nosso coração, ele fala, né, com o Espírito Santo dele em nosso coração e nos direciona sempre para a melhor decisão. E foi isso que aconteceu com Davi. E Davi, então, aceitou as suas desculpas, né, e continuou, né, a sua jornada, né, ele fugindo de Saul, e ele abençoou a vida de Abigail. E Abigail prontamente subiu no seu jumento e voltou para casa. Chegando na sua casa, Nabal estava bêbado, né, muito embriagado, então ela nem conversou com ele a respeito, porque ela quis ir chegar até ele e contar o que tinha acontecido, só que ele estava bêbado, então ela esperou amanhecer para conversar com seu esposo. E quando ela o fez, ela chegou diante da presença de Nabal e contou o que havia acontecido. Nabal imediatamente teve um susto tão grande que ele ficou... acho que ele teve um AVC, sabe? Ele teve algo que ele ficou pedrificado, sabe? Ele ficou assim, extasiado. Ele não teve mais ação. Então as pessoas acham que ele teve um AVC, porque dias após, 15 dias depois, ele morre. E sabendo disso, Davi, né? Davi manda um recado para Abigail, para que ela venha para o seu reinado e que ele a tome como esposa. E assim Abigail aceitou e foi para mais uma jornada da sua vida ao lado de Davi e de suas esposas, porque Davi já tinha uma outra esposa, que era Mical. Então, diante dessa história, irmãs e irmãos, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o caráter de Nabal. Nabal, ele era um homem insensato, um homem estúpido, um homem que não ouvia, um homem que ele olhava somente para o próprio umbigo dele. Ele só via as suas satisfações, ele não via e não reconhecia aquilo que as outras pessoas faziam por ele, né? Ele não era grato, né? Ele não sabia recompensar as outras pessoas, ele não sabia ver as coisas além
além do mundo dele, aquilo que era para ele. E muitas das vezes nós somos assim, egoístas. Nós só pensamos em nós o tempo todo. Nós achamos que nós somos o centro da atenção, que o dinheiro compra tudo, que a riqueza, por ser rei, era tudo. Mas não é assim. Nós temos que estar sempre prontamente a ajudar o outro. Principalmente aqueles que nos ajudam, que estão conosco sempre, que agarram na nossa mão, que evitam, muitas das vezes, sermos roubados, sermos flagelados, sermos insultados. E muitas das vezes nós damos as costas para pessoas que nos ajudaram, pessoas que nos fizeram bem, que oram por nós. Muitas das vezes nós esquecemos isso, e esse era o caráter de Nabal, um caráter mau, que não pensava além dele mesmo, não pensava no seu povo. Ele pensava em satisfazer as suas vontades, e se não fosse assim, ele era um mimado. Quantas vezes existem pessoas mimadas, que quando não acontece aquilo que convém, vira a cara, sabe? Não dialoga, não conversa, emburra. O mimadinho, a mimadinha. Muitas das vezes nós somos assim. Nós não sabemos dosar as nossas atitudes e compreender a toda a situação. Nós queremos nossa satisfação. E isso é muito ruim. Porque olha o fim de Nabal. Olha o que se deu. Poderia ter sido pior ainda, porque ele afligiu todo um povo por causa de uma atitude dele. O que seria? Nossa, era tão assim, tão ruim ele ajudar com um pouco de alimento a Davi e aos seus homens? Ia fazer tanta falta assim para ele, um homem tão próspero? É claro que não. Davi era um homem prudente, um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, assim, não. Porque naquele tempo ainda não havia o Espírito Santo. Mas cheio de Deus. Ele tinha um coração, né? A imagem e semelhança de Deus, do Criador. Então, ele se movia através disso. Davi era prudente, era justo, era sábio. Diferente de Nabal. E a saudosa Abigail. Além de ser uma mulher linda, uma mulher formosa, era uma mulher prudente, sábia e agiu rápido. A sua sabedoria, era muito voraz, ela era rápida. Ela agiu, ela não quis passar por cima do marido. Porque nessa circunstância, nesse tempo, no momento que aconteceu tudo, nem tinha como ela não agir. Porque se ela não agisse rápido, ia ser fatal, né? Porque Davi já estava vindo ao encontro dela. Já pensou se ela tivesse ido atrás de Nabal para contar o que estava acontecendo, para falar o que ia acontecer, e às vezes Nabal não ia dar ouvidos a ela pelo caráter dela, e podia acontecer uma guerra pior ainda, ia matar todo mundo, ia ser aquele sangue. Então o que ela fez? Ela foi lá, preparou o alimento com todo amor, com todo carinho. Foi lá, se prostrou diante de Davi. Se humilhou. E ela era filha, ela era esposa de um homem poderoso. Ela podia ser também egoísta. Podia ser egocêntrica. Poderia ser orgulhosa, falar, Davi, que Davi. Mas não, ela sabia com quem ela estava lidando. E muitas das vezes nós sabemos com quem nós estamos lidando e não damos o devido respeito. Nós não respeitamos autoridades, nós não respeitamos pessoas mais velhas, nós não respeitamos a experiência do outro, muitas das vezes. Nós achamos que nós estamos por cima da carne seca por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de posição. E Abigail se mostrou que um caráter de Deus é uma mulher que reconhece, se humilha e que deve se colocar diante da situação como uma apaziguadora. Que vá diante de outros, vá diante de circunstâncias para que haja a paz. E é isso que o Senhor quer na nossa vida. Muitas das vezes nós entramos em brigas, nós entramos em discussões e colocamos mais lenha, mais álcool. A gente vai, risca o fósforo e joga.
Mas não foi assim que Abigail fez. Ela pensou não somente nela, mas ela pensou em todo um povo. Ela reconheceu que o marido era imprudente, que ele não tinha um pingo de sabedoria, porque o nome dele, o significado do nome dele já é esse, insensato. E o dela? Meu pai se fez alegre. Olha o significado do nome dela. Se ela fez o pai dela alegre, imagina os outros que estão ao seu redor. Olha que significado, olha que nome é esse. E ela fez jus ao seu nome, assim como Nabal. Se colocou diante da circunstância. E assim como Radassa fez, lembra do nosso estudo? Se colocou diante do rei para salvar um povo. Ela se colocou diante de Davi, diante de um homem sanguinário, um homem que não perdia batalhas para salvar um povo. Ela foi muito corajosa porque Davi podia ter matado ela e não fez, muito pelo contrário. Ele ouviu o seu coração, se compadeceu e disse: deve ter pensado, eu sou melhor do que tudo isso. O Senhor vai me exaltar mais do que tudo isso. Assim como ela disse e declarou para ele. Reconheceu quem era ele. E ele foi, perdoou, passou por cima, comeu, se alimentou daquilo que ela levou, aceitou tudo aquilo que ela deu para ele, foi para o teu caminho e logo menos com a morte de Nabal, porque Deus feriu a Nabal. Foi Deus que tirou a vida de Nabal. Deus que permitiu a morte de Nabal. Depois de tudo isso, ele a tomou como esposa. Ela foi junto a Davi e ela, como se pode dizer, ela aproveitou do seu reinado. Ela também gozou do reinado de Davi. Olha que bênção. Quando uma mulher é prudente, quando ela é honrosa. Porque às vezes você pode pensar, nossa, por que ela casou com Nabal? Se ela era uma mulher tão sábia, tão prudente, por que ela casou com Nabal? Porque muitas das vezes, esses casamentos de antigamente eram casamentos arranjados. Casamentos que vinham por famílias. Famílias combinavam e casavam seus filhos. Então, os estudiosos acham que foi isso que aconteceu com Abigail e com Nabal. Mas ela respeitava seu marido. No entanto, ela estava casada com ele. Ela foi diante de Davi, pensando em Nabal e respeitando ele. Mas Deus viu tudo o que acontecia ali. E eu creio que o Senhor achava que Abigail merecia mais. Então, a colocou nos braços de Davi. Então, que através desse estudo, que através das atitudes de Abigail, a gente se torne mais humilde, mais complacente, mais cheia de compaixão, que a gente possa pensar mais no nosso próximo do que em nós mesmas, que nós possamos pensar na vida do nosso esposo, que nós possamos edificar a nossa casa, que nós possamos edificar outras pessoas, assim como Abigail edificou a Davi, como ela moveu o coração de Davi para o bem, porque ele não sujou as suas mãos de sangue perante ao Senhor. E ela fez na vida dele que aquilo que o Senhor tocou no coração dela para ser dito. Você não vai matar o povo, porque a justiça vai vir de mim. A justiça, meu irmão, minha irmã, vem do Senhor. Não vem das nossas mãos, vem do Senhor. E Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. E reconhecer quem nós somos diante da presença dEle. Então, não acabe com o seu caráter, com quem você é, por causa de ninguém. Seja você limpa, pura. Seja sábia, prudente, pacificadora diante de circunstâncias, de brigas, de conversas, de fofoca, de disse que me disse, de mimimi. Seja pacificadora, seja abençoadora, assim como ela fez com Davi. E ela foi honrada, e você também vai ser. Amém? Que o Senhor abençoe você.
Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, os seus planos e os seus projetos em nome de Jesus. Que você tenha aprendido com Abigail, como eu aprendi. E nós vamos aprender mais e mais todas as quinta-feiras aqui no meu canal do YouTube. Esteja aqui comigo, compartilhe, curta, se inscreve aí no canal, tá? Comenta, conversa comigo, me mande mensagens, que Deus abençoe. Obrigado por todas aquelas que têm me enviado mensagem, que têm me edificado, que têm me dado coragem, têm me fortalecido através dessas mensagens, tá? Deus abençoe a todas vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, porque a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Beijo, beijo, até mais.